podemos ver as aflições do apóstolo Paulo, como o nosso querido e amado apóstolo Paulo sofreu em combate, né, pela fé. Paulo ergueu a igreja de Coríntios, que era uma igreja grega, né, sob o domínio de Roma. Ele teve um trabalho muito grande para estabelecer a igreja de Coríntios. Mas, com o seu afastamento devido às suas viagens, se introduziram pessoas nessa igreja e começaram a perturbar a paz e a liberdade dos nossos irmãos da cidade de Corinto. Então Paulo começou a sofrer calúnias, porque começaram a dizer que Paulo não era apóstolo, e depois começaram a transformar a fé cristã em uma fé judaica, né? Tentando fazer com que os cristãos guardassem rudimentos antigos, né, da fé judaica. E isso irou a Paulo e fez Paulo sofrer muito. Hoje em dia não é diferente. Somos diversificados, temos muita cultura entre nós, diferente uma da outra, muitas crenças diferentes entre nós, né? E devemos respeitar, porque os dedos das mãos não são iguais. Então, a igreja nunca será igual. Haverá sempre as diferenças, né? Mas existem aqueles perturbadores. Quem são os perturbadores da igreja? São aqueles que vão lá na Bíblia, que falam muito em original, e acham uma vírgula. Depois que eles acham uma vírgula, eles começam a perturbar a igreja, utilizando esta vírgula para desmentir toda uma outra verdade. Olha aqui, ó, não está na vírgula, aqui não tem a vírgula, ali tem a vírgula, né? E desta forma, se levantaram entre nós, como se levantou na igreja de Coríntios, perturbadores. Os perturbadores do cristianismo. Vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, né? Em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, né? Capítulo 1, diz assim, primeira carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 16, versículo 17, diz o seguinte, ó: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro ao vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, o apóstolo aqui na carta aos Romanos, ele adverte acerca dessas pessoas. E encontramos vários outros textos, né, principalmente citados nas lições bíblicas, jovem e adulto, no livro de Coríntios, que falam dessas pessoas que são perturbadoras. Como? Por exemplo, a pessoa vai e diz que foi no original. Não existe original. Existe cópia de cópia. Cópia de cópia de cópia de cópia. Você não vai encontrar uma carta escrita com a letra de Jeremias, escrita com a letra de Isaías, escrita com a letra de Davi. Você não vai encontrar, porque não existe. É cópia de cópia. No Novo Testamento a mesma coisa. Você não vai encontrar uma carta do apóstolo Paulo com a letra do apóstolo Paulo. Você não vai encontrar uma carta, né, de Mateus com a letra de Mateus. Porque é tudo cópia de cópia. Podemos até admitir alguns erros de concordância em português,
né, em grego, no aramaico, no hebraico. Mas isso é algo comum. Não precisamos fazer uma religião porque encontramos uma vírgula na Bíblia, ou as pessoas que liam a Bíblia não viam essa vírgula e agora a gente vê, ou ela não existe. O que está havendo é muito espetáculo. Muito espetáculo. Por qualquer coisa, criam-se uma religião hoje. Tem uma religião que diz que o cara tem que ser barbudo, por causa da barba de Arão. Tem outro que fica xingando, falando mal do nome de Jesus, porque é Oxua Hamashi, é Oxua, não é Jesus, é Oxua, e mete o pau na igreja católica, mete o pau na igreja evangélica. Isso é coisa de pessoas que querem desclassificar outras e não anunciar a Cristo Jesus. Querem abarganhar membros para a sua religião, para a sua congregação, criticando os outros e não mostrando o poder do Senhor Jesus Cristo. São perturbadores. Chegaram na igreja de Coríntios, chegaram na igreja de Roma e tentaram fazer com que os crentes daquela época se circuncidassem, guardasse dias e anos e datas que é para o judaísmo guardar. Meus amigos, estes são os perturbadores de Israel. Tem assuntos que nós não compreendemos na Bíblia, tem assunto que nós divergemos, tem uma divergência, mas isso não é motivo para nós nos degradarmos, nos acusarmos, ou nos colocarmos como possuidores da salvação, da verdade eterna, né? Ou descobridores da roda celestial, né? Ou descobri na Bíblia a revelação de revelamento. Bem, existe muito isso, e você não vai cair nesta onda, meu irmão. O Evangelho é maravilhoso. Temos diferença? Temos. Temos conceitos diferentes? Temos. Agora, alguns acham uma vírgula na Bíblia e querem formar uma religião. Começam a dizer que foi Deus que revelou, começam a dizer que é uma revelação particular de Deus, é uma revelação especial de Deus, sem ser. Então você não pode ser menino. Os crentes de Coríntios se tornaram meninos. E por isso sofreram muito. Através dos dons, eles erraram bastante. Através das religiões que queriam fazer com que as pessoas da cidade de Coríntios se tornassem judeus. Hoje não é diferente. Hoje é do mesmo jeito. Alguém chega para você e diz: qual é o seu nome? Aí você diz: fulano cicrano de tal. Olha que o nome tal é um nome judeu, judaico. Aí o cara diz: isso é bom, é? É bom. Ah, é um nome especial, é da raça de Jesus, da família de Jesus. E logo com isso eles procuram abarganhar membros para as suas associações, igrejas. A igreja de Jesus é maravilhosa, mas estamos em um combate, não estamos em uma festa. Não temos autoridade de dizer que esse ou aquele grupo não é de Deus, mas também não podemos ficar como meninos, esperando, né, ou aceitando toda e qualquer doutrina, vento de doutrina, ou descobertas que alguém diz que descobriu. Fica com essa palavra. E como Paulo sofreu em Coríntios e Romanos, hoje muitos sofrem ganhando alma. Aí vem alguém e começa a dizer que essa pessoa está errada, começa a criticar, desqualificar. Lembre-se que se a gente procura desqualificar, né, é porque nós nos achamos melhor do que este alguém que queremos desqualificar. Mais sábios, mais entendidos. E na verdade somos todos iguais. Cuidado com os perturbadores.
Então, continuando falando acerca das traduções bíblicas, encontramos um exagero e uma porta aberta para os judaizantes. Os judaizantes são de Deus? São. Quem está dizendo que não é? Mas eles são muito perturbadores. E para eles, somos errados. Quem é certo? Ele. Não é nem eles, porque eles se contradizem entre si. Ele ou o que está falando sempre se considera o sabidão de Deus. Porque no original, não existem originais. Não existe. Olha, esse papel aqui foi feito com a letra de Paulo. Não existe. Existe cópia de cópia de cópia, que são cópias de cópias e de cópias e de cópias. E além disso, existem coisas que são apenas sinônimos. Por exemplo, Yoshua Hamashiach, ou Yah-Oshua. Salvação de Yah, salvação de Deus. Deus salva, ou salvação de Deus. Então, as supostas contradições que eles citam são apenas sinônimos. Jesus não é Jesus. Olha, o nome de Jesus é um golpe da Igreja Católica. O nome de Jesus não é Jesus. O nome de Jesus é o Yoshua Hamashiach. A palavra Jesus, Jesus, do latim, significa Salvador. Yah-Oshua, ou Yoshua, o Yoshua, olha só as pronúncias, significa Deus que salva, ou Salvador. É a mesma coisa, não são substantivos, são adjetivos, qualidades. Aí o cara pega uma coisa dessa, aí dá uma de sabido, e lança para a igreja e os besta comem. Meu irmão, porque está no original, E parece uma cantiga do galo que nunca muda. A igreja tem que deixar de ser menina. Principalmente você, que é seminarista, tem que ser sábio. E saber que existem grupos que desejam perturbar a igreja. São grupos de amigos. Esse aqui é o nosso irmão judaizante. E aí? Olha, ele é judeu, ele descobriu através de uma árvore genealógica que a tataravó dele era judia. Então ele é judeu. Conversa fiada, rapaz. Conversa fiada. Todo mundo tem um certo laço sanguíneo com o povo judeu. Isso é uma maneira deles pescarem em aquário. Olha, você é judeu, cabra. Gente, eu sou Chiquinho da Silva. Eu sou judeu, você é judeu. É mesmo, e é bom demais, rapaz. Judeu, você é judeu. Então eu sou judeu, não sabe nem o que é judeu, meu Deus do céu. Aí bota um kippah aqui na cabeça, que se eu botar eu fico parecendo um judeu. Sou nordestino, e todo nordestino tem raça judia. E começa a desclassificar, ou tentar desclassificar a religião, a fé cristã. Meu irmão, Jesus era judeu. Jesus era judeu, sim, mas não era judeu puro. Porque entrou Raabe, a meretriz, na genealogia de Jesus. Entrou várias pessoas que não eram judias, portanto entrou na genealogia de Jesus. Jesus não era 100% sanguíneo judeu, mas ele era Deus nos visitando. Então, meu amigo, o que eles querem semear é a contenda, é a briga, é a discussão. É pegar, olha, aqui nesse original não tem ponto e não tem vírgula. A língua dos hebreus é uma das línguas mais difíceis que existe. Primeiro, não tem vogal. O hebraico antigo, ele se misturou com o aramaico. Em algumas regiões, o que nós dizemos que é hebraico é aramaico, e o que dizemos que é aramaico é hebraico. Houve uma mistura. E a língua sacerdotal era o aramaico, muitas letras do alfabeto hebraico é aramaico, e o aramaico se tornou a língua dos hebreus, logo se tornou hebraico. Então houve uma mistura muito grande, e para nós compreendermos isso, temos que passar muito tempo nas universidades, estudando. Mas para sabermos que Jesus é o nosso Senhor, basta a gente crer e abrir o coração para que Ele deixe a luz entrar. Esse povo, ele vem perturbando a igreja há muito tempo. Eles não aceitam que nós, gentios, considerados imundos, como Pedro viu aquela visão de animais dentro de um vaso, animais imundos, e ele não queria comer aqueles animais. A voz dizia, mata e come, e ele não queria.
E a voz dizia, não torne imundo, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Então o que nos purifica é Deus. Não é um laço sanguíneo. Não é porque você é judeu, ou que a sua tataravó era judia, seu avô, isso é conversa, mano. Não existe mais isso. Vamos parar com isso. Salvação por hereditariedade. Não existe isso aí. Porque no original, porque é original. Os homens que traduziram a Bíblia são competentes. Você pode dizer, professor Joilson de Assis, que na Bíblia tem erros? Sim, tem. Mas me diga uma coisa, nessa terra que não tenha erros, ou supostos erros, ou que nós podemos considerar erros, a perfeição não está na infalibilidade. A perfeição, ela está na harmonia. Então a Bíblia, ela é completa. A Bíblia, ela é completa e ela tem tudo o que nós precisamos para firmar a nossa fé em um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E você, como seminarista, você vai encontrar muita gente, não, meu irmão, porque aqui no original, olha, aqui no original, né, assim, ó, tem essa vírgula, e tem esse negócio aqui e tal. Os homens que traduziram a Bíblia, Martinho Lutero, né, James e tudo mais, João Ferreira de Almeida, esses são homens competentes. Eles não eram meninos, não. Ou seja, eles não eram uns bestões querendo dar uma de sabido, não. Eles eram doutores, homens que sabiam. Vou confiar neles com os olhos fechados? Não. Não é questão de confiança, é questão de permitir que alguém seja competente. E não somente você. Alguns desses doutores, mestrados, professorados, não sei o que lá, eles não admitem que alguma pessoa tenha a capacidade, além deles, de compreender a Bíblia. Porque só eles compreendem a Bíblia. A Bíblia é deles, Deus é deles, Deus pertence a eles. Deus está no bolso deles. E isso é loucura. Isso é loucura. A Bíblia pode apresentar supostos erros, sim, mas o maior erro não está na Bíblia. Está muitas vezes na nossa observação, que ela é parcial, é nécia e muitas vezes não é abalizada, não é uma observação equilibrada, mas uma observação tendenciosa. Ou seja, eu não gosto de barba, eu vou procurar na Bíblia tudo que fala sobre barba, e quando eu acho um ponto que me favorece, supostamente me favorece, então eu vou pegar em cima daí, eu vou abrir uma igreja e fazer essa igreja por causa desse versículo. É justamente isso. Devemos estudar a Bíblia como um livro completo, um livro com várias alianças, e não se prender a contexto ou traduções de tradições e exegese bíblica de um grupinho, minoria, que inventaram de ser os sabidões dos céus. Meu irmão, eu sei que eu sou doutorado, mestrado, quer ver eu falar hebraico? Eu passava, ele falou hebraico, que matutice, rapaz. Existem países que um vendedor de verdura fala 3 idiomas. Exato, nós aqui estamos atrasados. E não vamos cair nessa conversa, aqui fala, Yoshua Hamashi e tal, olha só que língua bonita. Puxando para o lado da cultura da carne judia. A carne judia, o povo judeu, é um povo igual a outros povos. Vamos parar com isso, de exaltar judeu, vai bichinho. Você vai encontrar pessoas judias piores do que outros povos. Como toda a sociedade tem gente boa e gente ruim. Vai encontrar gente maravilhosa. Jesus era, israelita era. A Bíblia diz que a salvação, Jesus, veio dos judeus. Mas não é dos judeus, não pertence a eles. E os judaizantes estão entrando também na área do espiritismo. E muitos estão estudando a Bíblia, estudando os originais, para tentar, através da sua lábia e oratória, desclassificar as traduções da Bíblia. Eu fico com a Bíblia que eu estou satisfeito com essa tradução. Se for para ler a Bíblia de Jerusalém, eu vou ler.
Se for para ler a tradução João Ferreira de Almeida atualizada, eu vou ler. Pode ver algum erro de tradução? Pode, sim. Ou sinônimos, trocar belo por bonito, bonito por lindo. Mas são sinônimos. Sinônimos que existem vários. Por exemplo, aqui no Brasil, o cabo de rapaz é garapa. O que é garapa? Água com açúcar. Mas garapa é coisa fácil. E aí? Cabe a exegese de cada um. Equilíbrio. Sem pensar que alguém descobriu a roda. Olha, descobriram uma coisa na Bíblia, o nome de Jesus é Yeshua HaMashiach. Vamos formar uma igreja, vamos formar uma religião. Aí forma uma religião, aí começa a dizer que todo mundo está no inferno, vai para o inferno, só eles vão para o céu porque Yeshua HaMashiach é o Salvador, porque não pode mudar o nome. De um país para outro não muda o nome. Não muda? Isso é brincadeira. Lá nos Estados Unidos, Maria é Mary, José é Joseph, Mateus é Matthew. Aqui no Brasil, Mateus é Mateus, lá é Matthew. E aí? Ah, não, porque não existe o nome Jó, existe o nome Ió. Isso é coisa de linguística. E há muita gente que não sabe nem o português. Entra nessa ideia, não é Ió, não é Jó, é Ió. Ele pensa que descobriu a roda, leseira. Pensa que descobriu o universo. Não é Maria, é Miriam. Agora eu vou falar hebraico. Eu não estou no Israel, eu estou no Brasil. E isso deve ser algo que devemos levar com equilíbrio. Deus te abençoe e abra tua mente. Cuidado com os lobos. Então vamos continuar na nossa apostila sobre bibliologia. O estudo da Bíblia, dos seus conceitos, história, formação e tudo mais. Vamos falar agora sobre os grupos perseguidores da igreja, os chamados grupos judaizantes. Desde o início do cristianismo, houve grupos de pessoas que tentaram impedir a marcha do crescimento. Como o próprio Senhor Jesus falou, que os próprios inimigos do homem são da sua própria casa. Os maiores inimigos de Cristo Jesus foram da sua própria casa. Perseguiram ele até a morte. Com grupos como fariseus, zelotes, herodianos, até o próprio Caifás, chefe sumo sacerdote, e os doutores da lei. Jesus Cristo muitas vezes teve que fugir para não morrer antes do tempo. Muitas vezes eles armaram emboscadas para tentar matar Jesus Cristo, e Jesus fugiu para não morrer antes do tempo destes grupos aqui. E Jesus enfrentou eles muitas vezes e enfrentou suas manobras para tentar pegar Jesus em alguma coisa. Jesus falou para eles, que eles eram filhos do diabo. Eles disseram: não, nós temos por pai Abraão. Aí Jesus falou: não, o vosso pai é o diabo e vocês querem agradá-lo. E Jesus mesmo advertiu: fugi do fermento dos fariseus. A maioria dos escribas eram fariseus e era uma dinastia quase familiar. Aí disse também: ai de vós, escribas e fariseus, doutores da lei, guias cegos. Guias cegos. Jesus Cristo chamou também eles de sepulcros caiados. Esses grupos eram extremamente raivosos e extremamente doutorados. Eles eram cheios de letras. Eles eram a elite letrada da época. Eles eram, vou repetir, a elite letrada da época. Anota aí, faça suas anotações. Por exemplo, a maioria dos escribas que faziam as suas inscrições, escreviam a lei, copiavam a lei, conheciam a lei, eram de dinastia fariseus. Os fariseus, eles eram radicais demais, mas eram secos, não tinham óleo do amor nem da compaixão. Eles eram totalmente secos. Jesus falou que eles eram filhos do diabo e queriam agradar o diabo. Os piores inimigos de Jesus foram estes grupos, até a sua crucificação, onde eles inventaram, criaram testemunhas para mentir contra Jesus e acusarem perante
o domínio ou o dominador romano. Então, olhe bem a questão. Eles conseguiram testemunhas falsas contra o Senhor Jesus para que o dominador romano, no caso Pilatos, esmagasse, matasse Jesus. Mas Pilatos não foi besta, não. Pilatos fez uma das atitudes mais sábias do mundo. Ele lavou as mãos, instruído por sua mulher, que teve um sonho. Então, esses inimigos de Cristo Jesus acompanharam Jesus até a hora da sua morte. E quando Jesus estava sendo crucificado, eles estavam lá no pé para ver a morte de Jesus. É o tipo daquela serpente que pica a pessoa e vai para a casa da pessoa ver a pessoa morrer. A história, né, de antigamente era assim, que existiam serpentes que picavam a pessoa e ela ficava por ali para ver a pessoa sair. Bem, com o surgimento da igreja, essa perseguição continuou. Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, mas a perseguição continuou. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, fundou várias igrejas, entre elas a igreja de Corinto. Por isso que temos as cartas de Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Era a carta para o povo de Corinto. E Paulo, com toda a dedicação e amor, fundou essa igreja, cuidou, doutrinou, tudo mais. Mas o que aconteceu? Vieram justamente grupos chamados judaizantes e se infiltraram na igreja e começaram a fazer a cabeça dos irmãos contra a autoridade, duvidando da autoridade de Paulo. Paulo não é apóstolo, Paulo não viu Jesus, Paulo não andou com Jesus, como é que ele é apóstolo? Onde é que está escrito que Paulo é apóstolo? Então eles entraram com essa artimanha: não, vocês têm que guardar o sábado, tem que guardar a lua nova, tem que guardar isso, guardar aquilo. E conseguiram criar uma grande confusão na igreja que estava em Corinto. Não somente na igreja que estava nessa região, mas em outras eles também entraram e começaram com rudimentos da velha aliança, do Velho Testamento, perturbando o sossego e a paz de Paulo. Provocaram um abandono de Paulo muito grande. Paulo foi abandonado muitas vezes, provocado por esses grupos que a Bíblia diz fermento dos fariseus, ou seja, eles fermentavam, eles jogavam as ideias dele. Rapaz, olha, Paulo não é apóstolo não, olha, não é bem assim, é desse jeito. E isso os irmãos iam na onda e estava fermentado todo o grupo. Mas a sua ausência, a ausência de Paulo, não impediu de Paulo instruir o seu povo. Paulo escreveu, se você ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver o trabalho que Paulo teve grande para controlar as ideologias desse grupo. Esse grupo era um grupo muito forte. Um grupo que era capaz de convencer os mais céticos, utilizando o original, né, utilizando a lei e tudo mais. Eles contestavam a autoridade de Paulo, estou lendo aqui a apostila, e nos dias atuais não é diferente. Esses grupos continuam atuantes e são fortes. Alguns grupos continuam atuantes, sempre cobertos por muitos doutorados e estudos. Respeitamos todos os doutorados e todos os estudos que alguém possa ter. Afinal, quem tem o anel merece ter. Porém, a tática hoje, segundo aqui a nossa apostila, é eles atacarem a Bíblia utilizando o original, porque sabem que a maioria dos cristãos não conhece o original. A maioria dos cristãos não conhece nem a Bíblia, quanto mais os originais. Então eles chegam e dizem: olha, isso aqui no original não é assim, é desse jeito, foi alterado pela Igreja Católica, a Igreja Católica, não sei lá, João Ferreira de Almeida e tal. E eles começam a falar e as pessoas vão comendo corda, como aquele relógio de corda. É mesmo, né? Tal. Não, isso não está no original. No original, aqui está bonito, no original está lindo, né? Sinônimos, eles pegam sinônimos e começam a tentar desclassificar a Bíblia Sagrada. São alguns grupos que sempre contestam para enfraquecer a Bíblia. A maioria deles são chamados de judaizantes porque seguem rudimentos judeus
e exaltam em demasia a nação judia, que hoje é como qualquer uma de nós. Eles falam algumas palavras em hebraico, e isso é bonito. Né? Falam algumas palavras bonitas que eles aprenderam, passaram anos estudando para aprender algumas palavrinhas em hebraico, e com isso eles colam e entram como mestres, e a igreja come corda. Então, os fariseus eram evoluidíssimos, e esses grupos atuais também são. Os fariseus, eles se tornaram, a maioria deles, doutores da lei e escribas. Seriam hoje doutorados e mestrados em universidades. A maioria do povo da época não sabiam nem ler, e quanto mais escrever. Então, um escriba era uma espécie de mestrado e tal. Era uma coisa alta. Hoje acontece a mesma coisa. Doutor fulano, mestrado em Velho Testamento, a linguagem de hebraico, aramaico, grego e tal. E eles começam, que por trás do título existe um homem, a contestar muitas coisas na Bíblia que muitas vezes as pessoas não têm certeza e começam a comer corda. É literalmente isso. Eles, os fariseus, eram extremamente estudados. Hoje existem muitos grupos assim. Doutores que contestam o cânon da Bíblia, usam palavras e frases que são sinônimos para tentar convencer o seu público que a Bíblia não merece confiança. Aproveitam que a maioria dos religiosos não sabem hebraico, nem aramaico, nem fazem a mínima ideia de grego. Usam supostos erros para tentar desqualificar a nossa Bíblia e os seus tradutores. Vamos continuar nesse assunto? Vamos lá? Vamos para a segunda parte, preste atenção. Estes grupos que utilizam o nome do original para tentar provocar o enfraquecimento da nossa crença na Bíblia, tentar desqualificar a palavra de Deus, eles utilizam sinônimos, como, por exemplo, alegra a alma, aí no outro, renasce a alma, outro, umas partes tá bonito, outro tá belo, lindo, muito bonito. Então são sinônimos que no original existem e que o português é riquíssimo em palavras. O português é uma das línguas mais ricas do mundo em termos de sinônimos de palavra. E ainda tem a parte feminina e masculina, porque tem idiomas que não tem a parte feminina nem a parte masculina. Nós temos a árvore, é feminina, e o caule, então masculino. Então eles utilizam esses sinônimos para tentar desqualificar a autoridade da Bíblia. A Bíblia que nós temos, ela merece total confiança. Homens como João Ferreira de Almeida e outros traduziram a Bíblia, e a nossa tradução americana também, a tradução francesa, é extremamente qualificada. A Septuaginta e todas as traduções, elas são extremamente qualificadas e suficiente para acreditarmos, para vermos a palavra de Deus. Esses supostos erros criados por esses mestres judaizantes, vamos dizer assim, eles visam apenas pescar almas para o aquário deles, para a religião deles. Eles chegam para a pessoa e dizem, você, como é o seu nome? É o cabo de Chiquinho da Silva. Chiquinho da Silva, segundo a árvore genealógica e tal. Chiquinho da Silva faz parte dos novos cristãos. Dos judeus europeus. Aí diz umas 4 ou 5 palavras em hebraico. Olha, Chiquinho, você é judeu. Aí Chiquinho, eu sou judeu, isso é bom, é muito bom, Rapaz, é bom demais. E aí Chiquinho começa a participar da igreja dele. Né? E lá eles começam a contestar, e Chiquinho não sabe falar nem português direito, e fica lá vendo eles falar em hebraico, e tudo que eles dizem Chiquinho engole. E isso respeitamos o movimento, qualquer que seja o movimento. Mas existem alguns movimentos que estão usando essa tática e está colando. Os cabas estão caindo que nem patinho. E muitas vezes não é só semi-analfabeto, analfabeto, né? São doutores, estão caindo. Meu nome é fulano de Miranda da Silva Oliveira, não sei de que. Oliveira, você é judeu. Eu sou judeu? É sim. E aí eles começam a conversar, né? E começam a exaltar a velha aliança em demasia. Começam a infiltrar
as suas doutrinas na mente daquelas pessoas, e aí cria-se uma igreja. Bem, o que eu quero analisar aqui, segundo a nossa apostila, e fazer um comentário segundo o que eu li aqui para vocês, e que vocês façam um bom comentário, na sala de comentário, não esqueça de fazer um bom comentário sobre isso, é que a nossa Bíblia, ela merece total confiança. Dizer que a nossa Bíblia é perfeita e não contém erros, seria uma mentira. Porque não existe nada neste mundo perfeito 100%. Não existe nada neste mundo que seja confiável 100%. Esse aqui não tem falha. A Bíblia, como um livro divino humano, na sua parte humana tem alguns traços que poderíamos chamar de defeitos. Porém, a harmonia da Bíblia torna ela perfeita para a nossa fé. A perfeição não está na infabilidade. A perfeição, ela está na harmonia. Não é que em uma orquestra ninguém possa falhar, mas a harmonia é quem faz com que aquela música seja uma música perfeita para os ouvidos de uma pessoa exigente. O que está na Bíblia, nos 66 livros da Bíblia evangélica, nos livros da Bíblia católica, é o suficiente para montarmos o nosso alicerce de fé. E que esses ataques em nome do original, da verdade verdadeira, é apenas um método que já foi utilizado pelos fariseus e que está sendo aperfeiçoado, preste atenção, está sendo aperfeiçoado pelos fariseus atuais. Doutores, mestres, falam hebraico, falam grego, tem 10, 15 bíblias de vários idiomas. Sim, esses cabas são fera mesmo. Mas porque eles são fera, nós não vamos ser burro não. Preste atenção. Ah, eles são fera, então tudo que eles disser eu vou aceitar? Satanás também é fera, e sabe de tudo. Mas nem tudo que uma pessoa que é fera diz deve ser aceitado. Porque tem que ver a questão da natureza desta pessoa. Preste atenção, você como seminarista, preste atenção nas investidas, nas manobras filosóficas que existem hoje, que elas estão se ampliando. Mas a pessoa gosta de ler o original, leia. Nós queremos até que essa pessoa leia mesmo, agora leia com espírito de aprendiz, não com espírito de achar supostos erros para detonar a base da nossa fé, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem idiomas e épocas diferentes, idiomas antiguíssimos. O hebraico é uma língua dificílima, muito difícil de ser falada, nem vogal tem, foi acrescentada as vogais. Então tem que ver a questão da exegese bíblica, mas eles fazem a sua exegese particular. Eles leem, eu vi um nome dizendo na Bíblia, vi um nome dizendo em um documentário, um doutor, professor da universidade, professor de religião, de hebraico, tudo mais, Velho Testamento, tudo mais, que a Bíblia não merecia confiança. E ele indicava a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é muito boa. Segundo ele, é a mais próxima do original. Mas ainda está cheia de falhas. Então, qual é? Eu sei que ele é um doutor, mestrado, professor de universidade, tudo mais chique, tudo bem. Mas qual é a autoridade que ele tem para desfazer de outros mestres e outros doutorados, como os que traduziram a Bíblia no passado? Qual é a autoridade que ele tem de desfazer deles? E por que ele não faz uma Bíblia particular? Ou seja, ele passa vários anos traduzindo a Bíblia, já que ele sabe tanto do original, e faça uma Bíblia perfeita, como ele quer que tenha. Essa é a desculpa dos fariseus. O fermentinho do fariseu, que ele coloca e sai quietinho. De repente, quando a massa está no fogo, leveda. Então, são torpedos de palavras. Olha, isso não está no original. Quem entrou também nesta onda foi os espíritas, né? Os espíritas entraram muito nessa onda do original. Só a cantiga do galo, não sai disso. Original. Muitas religiões. Não é Jesus, é Yoshua. Yoshua Hamashi, o nome não muda. De uma nação para outra muda sim, o nome muda. José no Brasil é José. José lá nos Estados Unidos é Joseph. Mateus no Brasil, Mateus.
Mateus nos Estados Unidos, Matthew. Então, meu amigo, Maria, Mary. Então, muda sim, muda porque as línguas são distantes demais uma da outra. As barreiras linguísticas são muito grandes. Então, supostamente um doutor, chega na Bíblia, no original que ele acha que tem, e diz, ó, aqui ó, na Bíblia fala sobre que, aqui ó, lindo, tá errado. No original não tá lindo, no original tá muito bonito. Aí o pessoal, eita, olha, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Não é lindo, é muito bonito, não é lindo, nem a mesma coisa, meu irmão. Mas o cara quer ser fera, então ele começa a criar da cabeça dele situações que tente desqualificar a Bíblia Sagrada. Mas não consegue, porque a Bíblia, ela foi bem traduzida, ela é a palavra de Deus e ela merece confiança devido às pessoas que traduziram, que eram fidedignas. Cuidado com o fermento.